Então vamos aqui resolver algumas questões encontradas na página 125 do livro A Conquista da Matemática do 7º ano. Na primeira nós temos o seguinte: considere os seguintes números: menos 32, menos 53, menos 45, 25 e 60. Qual é a média aritmética desses valores? Bom, vejam que aí nós não temos valores repetidos, então a gente pode fazer pela média aritmética simples, porque são poucos valores e eles não se repetem. Então, como é que a gente faz a média aritmética? Nós vamos somar os valores, menos 32 mais menos 53 mais menos 45 mais 25 mais 60 e vamos dividir pela quantidade de valores, que no caso aí são 5. Então, a média aritmética simples será igual a quanto? Então, primeiramente, nós vamos tirar do parênteses, mais com menos dá menos, mais com menos também dá menos. Vai ficar menos 32, menos 53, menos 45, mais 25, mais 60. Isso tudo dividido por 5. A dica: quando temos valores positivos e negativos sendo somados, nós somamos todos os negativos. Nesse caso aí nós temos 32, 53, 45. Então, 2 mais 3, 5 mais 5, 10, vai 1. Mais 3, 4, mais 5, 9, mais 4, 13. Então, fica 130, negativo, menos 130. E também vamos somar todos os positivos, 25 mais 60. Como é positivo, vamos colocar o sinal de positivo, 25 mais 60 dá 85. Lembrando, logicamente, de dividir tudo por 5. Então, resolvendo aqui a parte de cima, menos 130 mais 85, estou devendo 130, paguei 85, ainda vou continuar a dever 45. E menos 45 dividido por 5, então menos com mais dá menos, 45 dividido por 5 dá 9. Então a média daqueles valores é igual a menos 9. Na segunda, um pediatra anotou as alturas de 6 meninas de 8 anos, medidas em seu consultório. Então nós temos aí as medidas em centímetros dessas 6 meninas. Quer saber qual é a altura média delas em centímetros? Já foi dito aí na questão que nós temos 6 meninas, então eu já sei que vai ser dividido por 6, que é a quantidade de valores. E como nós não temos valores repetidos aí, nós podemos calcular pela média aritmética simples. Então vai ser igual a soma dos valores dividido por 6, que são 6 meninas. Somando todos esses valores, 162, e dividimos tudo por 6. 762 dividido por 6, 7 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6 dá 6, para 7 sobra 1, baixa o 6. 16 dividido por 6 dá 2, 2 vezes 6 dá 12, para 6 sobra 4, baixo 2. 42 dividido por 6 dá 7, 7 vezes 6, 42, para 42, 0. Então, dá igual a 127 centímetros a média da altura dessas 6 meninas. Na terceira, Caio e Luca foram classificados em um concurso. A tabela mostra os pontos obtidos por eles nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais. Então tem a tabela aí, e na letra A pergunta qual a média de aproveitamento de Caio e Luca. Então a gente vai fazer separadamente, né? Qual é a média de Caio? É a soma dos valores obtidos por Caio, 14 mais 15 mais 16, dividido pela quantidade que no caso são 3. 3 disciplinas, divide por 3. 14 mais 16 dá 30, 30 com 15 dá 45. 45 dividido por 3, então a média de Caio vai ser igual a 15. Olha uma coisa bem interessante. Quando nós temos a soma de 3 valores consecutivos, no caso aqui 14, 15 e 16, se a gente for pegar a média de valores consecutivos, nós vamos obter a média como sendo aquele termo central quando está em ordem. Como está em ordem aqui, ó, o termo que está no meio é o 15. Então, 15 vai ser a própria média. Isso acontece quando nós temos uma sequência de números consecutivos em ordem e a quantidade de números consecutivos é ímpar. Por exemplo, aqui é 3. Então, quando a gente pega o termo central desses valores consecutivos em ordem, ele vai coincidir com a própria média de todos esses valores. Vamos calcular agora a média de Luca. Luca teve os seguintes valores: 8, 16 e 18. Isso também nós vamos dividir por 3, porque continuou sendo 3 valores. Então, somando 8 com 16 com 18, nós encontramos 42. 42 dividido por 3 dá 14. Pronto, a letra A está feita. Na letra B, ele pergunta o seguinte: qual deles apresentou a melhor média de aproveitamento? Então, a melhor média de aproveitamento foi do
Caio, que obteve média igual a 15. Na quarta, em uma lanchonete, a receita para preparar os sucos é 8 copos de água mineral para 2 copos de groselha. Então, ele vai preparar uma jarra de suco, né, ou aquele garrafão de suco para ser vendido na lanchonete. E para essa receita, ele utiliza 8 copos de água mineral e 2 copos de groselha. Bora organizar isso aí numa tabela para ficar mais fácil da gente entender? Então, tá aqui a tabela, nós vamos agora preenchê-la. Água, para fazer esse suco, ele utiliza quantos copos? 8. E groselha utilizam 2 copos. Continuando a questão, ele pergunta qual o custo de cada copo de suco, sabendo que cada copo de água mineral custa 50 centavos, então o valor unitário do copo da água mineral é 50 e da groselha 85. Então, pessoal, pensa o seguinte, como ele quer saber quanto é que vai custar cada copo, nós temos que primeiro saber quantos copos deram no total, né? Então, no total deu quantos copos? Deu 10. 8 mais 2, 10 copos de mistura no total. Aí ele vai vender esses 10 copos. A média dos copos, que eu vou chamar de MC, vai ser igual. O valor de 50 centavos vai se repetir 8 vezes, porque é o valor de cada copo de água. Como foram 8 copos, então é 50 vezes 8. Mas aqueles 85 centavos vão se repetir 2 vezes, porque foram 2 copos de groselha, cada um custando 85 centavos. Isso tudo dividido pela quantidade de copos, que foram 10. Então, a média do custo de cada copo é quanto? 50 vezes 8 dá 400, mais 2 vezes 85, 170. Tudo isso dividido por 10. 400 com 170 dá 570, que dividido por 10, cortando 0 com 0, 57 dividido por 1 dá 57 centavos o custo de cada copo de suco produzido por essa lanchonete. Então aí, ó, é necessário fazer esses cálculos para a gente ter ideia de quanto é que a gente pode vender. Por exemplo, se a pessoa vender por R$1, ela teria um lucro de 43 centavos, o que iria tirar desse R$1 o custo de produzir esse copo de suco, que é de 57 centavos. Por último, a gente vai fazer essa quinta questão. Uma equipe de handebol é formada por 12 jogadores. 3 desses jogadores têm 20 anos, 2 têm 26, 4, 23 e os demais 21, 25 e 27. Qual a idade aproximada dessa equipe? Então perceba que nessa questão aparecem valores repetidos novamente. Então é mais indicado a gente fazer uma média aritmética ponderada, do jeito da questão 4, onde eu vou multiplicar os valores pela quantidade de vezes que ele se repete. Então a idade 20 anos vai se repetir 3 vezes, porque nós temos 3 jogadores com 20 anos, mais 2 jogadores de 26 anos. Então, esse 26 vai se repetir 2 vezes. 4 jogadores de 23 anos. Então, esse 23 vai se repetir 4 vezes. E os outros só se repete uma vez. O 21 só se repete uma vez. O 25 se repete só uma vez. E o 27 também se repete apenas uma vez. Isso tudo dividido pela quantidade de jogadores que ele já deu na questão, que é 12. Para você conferir se o denominador está certo, você tem que somar os pesos, ok? Vamos lembrar disso. 3 mais 2, 5, mais 4, 9, mais 1, 10, mais 1, 11, mais 1, 12. Então tá certinho, nós temos aí a idade dos 12 jogadores. E lembrando, média aritmética ponderada, nós vamos somar o produto entre cada um dos valores multiplicado pela quantidade de vezes que ele aparece. Então, quanto é que vai ser a média aritmética da idade desses jogadores de handebol? 20 vezes 3 dá 60, mais 26 vezes 2, 52, 23 vezes 4, 92, 21 vezes 1 dá 21, 25 vezes 1, 25, 27 vezes 1, 27. Nós vamos somar tudo e dividir por 12. Ao somar todas essas idades, nós encontraremos 277, que é a soma das idades desses jogadores, dividido pela quantidade de jogadores, que é igual a 12. Isso aí vai ser aproximadamente quanto? Bora dividir. 27 cabem 2 12, que dá 24. Sobra 3, baixo 7. 37 cabem 3 12. 3 vezes 12 dá 36. Para 37 sobra 1. Se a gente fosse pegar e continuar a divisão de 1 por 12, ia dar um número muito baixo, o próximo valor já ia ser 0. Então a gente já pode afirmar que a média da idade desses jogadores de handebol é de aproximadamente 23 anos.
Então, meus amigos, ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais.